Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no livro de Êxodo, capítulo 4, 5 e 6. Você já deve ter lido no capítulo 3, no finalzinho, que Deus então chama Moisés para libertar o seu povo que estava escravo no Egito, E agora Moisés, com essa grande missão, chega e começa a fazer perguntas para Deus do tipo: Senhor, mas e se eles não acreditarem em mim? E se eu falar para eles e eles então questionarem se o Senhor me chamou ou não? E aí então Deus agora começa a falar com Moisés sobre coisas que ele iria fazer para que o povo visse que de fato ele havia aparecido a Moisés. Então ele realiza 3 milagres, que você já deve ter visto aqui. O primeiro deles é transformar a vara de Moisés em uma serpente. O segundo é a mão leprosa, que ele coloca e tira e ela sai leprosa. E o terceiro é água e sangue. Mas o que eu queria destacar mais disso é que quando Deus pergunta a Moisés: o que você tem na tua mão? E aí ele vai responder aqui: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. E quando Moisés joga essa vara se transforma em uma serpente, Olha só que interessante, essa vara na mão de Moisés era apenas uma vara, mas quando Moisés entrega ela a Deus, ou faz o que Deus falou para ele fazer com ela, serve para sinalizar, ou como um sinal para que as pessoas cresçam em Deus e cresçam que ele foi um enviado de Deus. Existem coisas nas nossas mãos que, com certeza, se a gente entregar a Deus ou fazer delas o que Deus espera que a gente faça, vai servir, vai comunicar coisas poderosas de Deus, E o interessante disso é que essa vara era de Moisés, Mas no capítulo 4, no versículo 20, no finalzinho, fala assim, levava na mão a vara de Deus. Ou seja, Moisés de fato entregou essa vara a Deus e agora não tinha mais ela como sua, mas entregou a Deus e não pegou de novo, Existem coisas nas nossas mãos que com certeza Deus nos pedirá e quando entregues a Ele serão poderosas em suas mãos e que a gente não pegue essas coisas de novo, Mas que isso sempre esteja disponível a Deus e que Ele possa fazer o que quiser, seja com o nosso trabalho, nosso emprego, dons ou talentos ou coisas que entregarmos a Ele que Ele nos pedir. Outra coisa que eu queria repartir aqui também é que Moisés, então, diante dessa missão, mesmo depois de 3 sinais, ele começa a dizer as suas incapacidades, dizer que talvez era pequeno para essa grande missão. Ali no versículo 10, disse, pois, Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu povo. Não consigo falar bem. E olha que interessante, Deus aqui, quando Moisés olha para si e vê suas limitações, Deus não fica bravo com Moisés. Deus começa, de certa forma, a encorajá-lo. Ele vai dizer assim, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá e eu estarei com você, ensinando-lhe o que fazer. Ou seja, Deus encorajando Moisés. Porém, o Moisés então diz para ele, Senhor, envia outro. Aí Deus fica bravo. Não tem problema nenhum, às vezes, olhar para as nossas limitações. Eu acho que é até comum, diante das coisas que Deus nos pede para fazer, a gente olhar para nós e se sentir incapaz, porque geralmente são coisas grandiosas e que precisa ter uma intervenção divina. Acho que o grande problema é quando a gente olha para nossas limitações a ponto de não querer fazer aquilo que Deus quer. Isso com certeza deixa Deus bravo. O que Deus te chamou para fazer? Pregar o Evangelho? O que Deus te chamou para fazer? Trabalhar com um certo tipo de pessoas? O que Deus chamou você para fazer? Isso é grande? Isso você se sente pequeno para essas coisas? Fique tranquilo, confie em Deus. Apenas não tenha no seu coração o desejo de não fazê-los ou que Deus envie outro. Olhe para Deus e Deus vai, através de você, mesmo através das suas limitações, fazer coisas que você vai ficar maravilhado. No capítulo 4, versículo 18, algo também que me chamou a atenção é quando Moisés chega para Jetro, comunicar a Jetro que vai voltar ao Egito, libertar o povo, E o Jetro podia ter usado, Podia ter dito algumas coisas para Moisés do tipo, olha Moisés, cuidei de você, dei você casa, moradia, agora você quer me abandonar? Mas ele diz algo interessante, ele diz assim, vá em paz. Olha o coração desse homem, alguém que era compreensível, alguém que
que não pesava as coisas, que deixava as coisas mais fáceis. E isso com certeza tem que fazer parte da nossa vida, porque é muito comum pessoas virem até nós, né? E às vezes a gente pode pesar as coisas, deixar mais difícil. Mas a gente também pode agir como esse homem agiu e ser pacificador. Vá em paz, que Deus te abençoe, que Deus seja com você, né? E aqui no versículo 24, capítulo 4, diz assim: Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: Você é para mim o marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Ou seja, algo muito interessante aqui é que Deus tinha uma aliança com o povo dele e tinha a ver com a circuncisão. Quando um filho nascia, ele circuncidava esse filho como um sinal de aliança a Deus. O problema talvez aqui seja porque a esposa de Moisés não tinha essa cultura, não conhecia essas coisas e provavelmente não deixou circuncidar o seu filho, né? E Moisés agora partindo para as coisas futuras, sem resolver algo que ficou para trás, que era circuncidar o filho como Deus queria. Então Deus tentou matar Moisés. Olha que coisa interessante. Deus que chamou Moisés, agora está tentando matá-lo, porque ele ainda tinha coisas a ser resolvidas para continuar nessa caminhada com Deus. E uma coisa é certa. Não adianta a gente querer prosseguir, fazer coisas que estão adiante de nós, sem resolver certas coisas que precisam ser sanadas, que ficaram no nosso passado. Essas coisas sempre vão nos impedir, nos atrapalhar. Ou seja, para seguir em frente, resolva aquilo que ficou para trás, não deixe coisas pendentes. E outra coisa que me chamou a atenção aqui é que é possível, às vezes, né, haver divergências em um casamento concernente às coisas de Deus. Isso não é, de certa forma, algo só dos dias de agora. Não, isso acontecia com Moisés, um grande homem de Deus, né? A grande verdade é que não podemos desistir ou parar, porque há essas coisas, mas continuar e permanecer firme nelas, resolvendo aquilo que está atrapalhando. Outra coisa também esse talvez seja uma dificuldade de se casar com alguém que não tem a mesma fé ou não tem o mesmo pensamento. Vai ter divergências e vai ter situações difíceis de resolver se os dois tivessem a mesma fé e compreendessem as mesmas coisas, né? E outra coisa também que queria destacar nesse texto ainda é: se Deus pedir algo a você e a sua esposa te pedir outra diferente, faça o que Deus falou, porque com certeza isso é o certo a se fazer, né? Aqui no capítulo 5, então, diz assim: Depois disso Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Olha que interessante, aqui Moisés então chega a Faraó agora com essa proposta: deixa o povo ir, né? E o Faraó diz: eu não conheço esse Senhor, não vou deixar o povo ir. Se você continuar lendo, você vai perceber que ele ainda deixa mais duras as coisas para esse povo, né? E ele então faz eles trabalharem de maneira mais forçada e chega até a dizer: esse povo está tendo tempo, por isso que estão pensando nessas coisas, então dá mais trabalho para eles. E uma coisa que eu queria refletir com você sobre isso é como as pessoas que não têm Deus ou não conhecem ao Senhor tratam as pessoas. Eles não veem elas como alguém importante, eles não veem elas como uma pessoa, eles não veem elas como um indivíduo que tem necessidades, que precisa de coisas, que precisa ser amados e cuidados. Eles veem elas apenas como uma peça no seu tabuleiro. Eles veem ela apenas como alguém que tem que dar a ele aquilo que ele quer, né? E esse é o coração daqueles que não temem ao Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, se eu e você tememos ao Senhor, nós não podemos ter o coração como o de Faraó, que olhava as pessoas disposto a usá-las, mas sem se importar com elas, né? E a grande verdade é essa: quando o ímpio governa, quando o ímpio está no trono, quando o ímpio rege as coisas, não espere coisas boas, né? Porque o seu coração,
a coisas ruins, ele vai manifestar essas coisas em seus relacionamentos, né? E algo que me chamou também a atenção é que Moisés, Deus chamou ele para libertar o povo e para dizer coisas a Faraó. Com certeza Moisés, né, depois de ver essas coisas que Deus fez, os sinais que Deus realizou ali para que ele mostrasse ao povo, ele achou que talvez chegaria, diria a Faraó e Faraó deixaria ele ir. Mas a grande verdade é que não é o que acontece, muito pelo contrário, as coisas ficam mais difíceis porque Faraó pesa sobre o povo. E olha o que diz aqui no versículo 20. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: o Senhor os examine e julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhe puseram nas mãos de uma espada para que nos matem. Olha que interessante. O povo de Israel, que estava feliz porque ia ser liberto, agora está mais triste ainda, né? E Moisés agora, ele no versículo 22, vai falar com Deus. E eu acho que isso é algo que a gente vai aprender com Moisés e com toda essa situação. Ele toda hora se achega a Deus em oração fazendo perguntas. Senhor, o Senhor me enviou, olha o que aconteceu. E aí então Deus traz a ele respostas, que é o que acontece no capítulo 6. Deus dizendo para ele, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que eu farei. E esse capítulo 6 aqui, Deus vai falar toda hora, irmãos, ó, eu os livrarei, eu os libertarei, eu os resgatarei, eu os farei meu povo, eu os farei entrar na terra. Ou seja, Deus falando, eu vou fazer, Moisés, fique tranquilo. Eu vou fazer. Sou eu que vou realizar essas coisas. Agora você verá, né? Ou seja, Moisés, de certa forma triste com a situação que aconteceu, ele ora a Deus e pede a Deus uma resposta. Deus fala com Moisés e agora Moisés consolado por Deus e Deus dizendo a ele, eu vou fazer, Moisés, fique tranquilo, né? E na nossa vida, com certeza essas coisas vão acontecer. Nós precisamos ter boas conversas com Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus e perguntar a Ele, Deus, por que isso ou por que aquilo? Ou, Senhor, não entendi isso. E esperar de Deus respostas, porque Deus fala conosco, né? E aqui no finalzinho do capítulo 6, então tem a genealogia aqui de Moisés e de Arão, ou seja, Deus, de alguma maneira, mostrando, né, através das Escrituras, de onde surgiu esse homem. E eu queria mostrar a você uma curiosidade muito legal das Escrituras e algo também incentivar você a ler a genealogia, porque é muito comum a gente pular elas ou não querer ler, mas a genealogia, elas falam e expressam coisas poderosas da parte de Deus. Então a genealogia de Moisés, ela tem Israel, né, Levi, Coate, Arão e Moisés. De certa forma, essa é a genealogia de Moisés. Olha que interessante. Israel tem a ver com o povo de Israel, Levi significa unido, Coate significa assembleia, Arão significa povo exaltado e Moisés significa tirado das águas. Unindo toda essa frase diz assim, o povo de Israel unido em assembleia, um povo exaltado, tirado entre as nações. Ou seja, a genealogia está narrando aquilo que Deus ia fazer para com o seu povo. Que Deus te abençoe e até amanhã.